apareceu aí, ó. Rapaz. Ele estava numa missão, deixa ele que ele estava numa missão. Todos os alunos aqui do Madre tá aí, estão firme e forte. Beleza. Vou só compartilhar a tela aqui. Fica à vontade. Para a gente falar um pouquinho aí, né, do que a gente faz no dia a dia. Hoje estou num desafio grande aí, mas acho que dá para a gente falar um pouquinho aí do que é isso aí, né? Todo mundo consegue ver minha tela aí? Sim. Não apareceu, mestre. Não apareceu. Para mim aqui já. E agora? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Não aparece ainda? Não, tá aparecendo sim. Apareceu. Manda bala. Apareceu? Manda bala. Sim. Beleza, todo mundo consegue ver aí então, né? Ótimo. Beleza. Vou só voltar um slide aqui para a gente poder dar sequência. Todo mundo consegue ver a tela aí? Sim? Ótimo. Só um ok aí, eu não consigo ver Tudo o chat ok, né? agora. Tudo ok, Pode pode, ser que- pode mandar bala. A gente vai falar um pouquinho de antitomografia de coronária. Eu peguei um tomógrafo específico, que é o que eu mais estou trabalhando hoje, tá? Para a gente poder falar um pouquinho dessa técnica aí. Vou procurar não me alongar muito, porque era para a gente ter acabado a 2 horas e 1 minuto, né? O evento, mas vamos lá. Bom, primeiro a gente precisa entender um pouquinho de introdução à cardiologia, depois parâmetros do ciclo cardíaco e monitoramento. Depois a gente precisa entender e separar quais são os tipos de aquisições, né? Em tipos de aquisições diferentes, o preparo que é necessário para o doente. E a gente também precisa entender sobre a realização do exame. Depois a gente vai falar um pouquinho de reconstrução, tá? Do exame de coronária, direto do raw data e algumas imagens de reconstrução. Bom, essas imagens aí são reconstruções tridimensionais, né, com volume rendering. Tem a primeira imagem aí que não aparece o coração, aparece só as coronárias aí emergindo da aorta. É uma imagem que todo mundo quer ver, que todo mundo acha bonito, mas é uma imagem mais ilustrativa do que diagnóstica. E aí, falando de anjo CT de coronária, a gente não pode deixar de falar que essas doenças aí cardiovasculares permanecem como a principal causa de mortalidade no Brasil e no mundo ocidental. A doença arterial coronariana, né, possui uma relação direta com os principais fatores de risco, como pressão alta, colesterol, fumo, diabetes, peso. A gente tem aí as instituições como o Colégio Americano de Cardiologia, né, e a Associação Americana de Cardiologia também, estabeleceram o exame de angiotomografia de coronária como método de imagem não invasiva, para que eu consiga avaliar a doença arterial coronariana e algumas outras doenças cardiovasculares. Fazer um exame de tomografia ou de anjo CT coronária, a gente faz um score de cálcio. Esse score de cálcio aí. Então a gente vai fazer uma varredura da região cardíaca para que eu consiga avaliar se tem placa de cálcio ali nas artérias coronárias. Emerson, qualquer tomografia de tórax, eu consigo fazer um estudo de score de cálcio? Eu consigo fazer um estudo de score de cálcio qualitativo. Então, se eu fizer uma tomografia de tórax no equipamento de 16 canais, eu consigo fazer um score de cálcio qualitativo. Para o score de cálcio quantitativo, né, para quantificar a quantidade de cálcio que eu tenho, aí eu já preciso de um equipamento de pelo menos 64 canais
para que eu consiga ter uma boa resolução de imagem, para que eu consiga quantificar, né, em exatidão o que eu tenho de placa de cálcio ali na parede da artéria coronária. E a gente tem a angiotensina de coronária, né? Então, a angiotomografia de coronária é feita através de uma tomografia com múltiplos detectores, né? Então, eu preciso de um tomógrafo de pelo menos 64 canais para que eu consiga fazer um estudo correto, um estudo em que não haja problema do batimento cardíaco, atrapalhar a nossa imagem com artefatos. Então, as artérias coronárias aí, elas ficam ali em volta do coração, elas são bem finas, né? O calibre dela é bem inferior ao calibre das artérias que a gente costuma realizar nas angiotomografias convencionais. E aí, o que eu consigo com isso? Além de eu conseguir, de maneira rápida e de maneira não invasiva, ver a luz do vaso e ver a parede das artérias coronárias, eu consigo ainda caracterizar o grau de estenose, ver se eu tenho presença de placa aterosclerótica, avaliar o lumen da parede do vaso, avaliação da anatomia, a avaliação de doença obstrutiva coronariana, revisando um pouquinho de anatomia, né? De que forma é que eu consigo fazer esse estudo? Né? De que maneira que eu consigo fazer esse estudo? Então, eu vou avaliar aí circulação cardíaca. Então, eu tenho a pequena circulação e a grande circulação. Como é que funciona isso? O sangue chega rico em gás carbônico pela veia cava superior, vai para o lado direito, depois para o ventrículo direito, depois ele sai ainda rico em CO2 pelas artérias pulmonares, direita e esquerda, é a única artéria que carrega sangue venoso. Depois disso, esse sangue é levado até os pulmões, onde é feita a hematose. Esse sangue retorna agora, rico em oxigênio, para o coração, pelas veias pulmonares, é a única veia que carrega sangue rico em O2, em oxigênio. Esse sangue então vai para o lado esquerdo, para o ventrículo esquerdo, e aí ele sai pela aorta para irrigar o restante das artérias e irrigar o corpo com sangue rico em oxigênio. Então, revisando a anatomia, qual que é o primeiro embate que a gente tem? Então, eu tenho uma sístole e eu tenho uma diástole. Então, essa contração ventricular, né, que é conhecida como sístole, e nela ocorre o esvaziamento dos ventrículos. Eu vou avaliar o ventrículo esquerdo, no nosso caso aqui, jogando o sangue para a aorta. Eu também vou avaliar o relaxamento ventricular, que é conhecido como diástole, e nessa fase eu vou avaliar especificamente o ventrículo recebendo aí um pouco de sangue. Beleza. Os fatores que a gente precisa para fazer esse tipo de exame é parametrizar e monitorar esse ciclo. De que forma que eu vou monitorizar esse ciclo? Então, eu tenho aí a representação de um eletro, né, que ele mostra aí a representação da corrente que circula através do coração durante uma contração. Então, eu tenho aqui a onda R em cima, que é o correto, e aqui embaixo eu tenho o eletro me mostrando aí uma informação de forma invertida. Como acontece isso, Emerson? Na hora de monitorizar o paciente, a equipe de enfermagem e a equipe de técnicos e tecnólogos em radiologia tem que orientar adequadamente para que o monitoramento seja feito de maneira correta. Então, a onda P representa... Está estudando! A onda P representa aí
a ativação das aurículas. Desculpe aí, pessoal. A médica passou aqui agora, mas tudo bem. Vamos seguir. Então, a onda P representa a ativação das aurículas depois da corrente elétrica, que flui para baixo, na direção das das câmaras inferiores do coração, ou seja, dos ventrículos. Então, o complexo QRS apresenta aí a ativação dos ventrículos e a gente tem a onda T ali, que representa a onda de recuperação, enquanto a corrente elétrica se difunde. Então, é aí nesse intervalo que a gente vai fazer a nossa aquisição. Então, a onda do elétron, né, do ECG, eu tenho aí o intervalo entre as duas ondas R, que está diretamente relacionado a um ciclo cardíaco, ou seja, um batimento, é onde eu vou fazer aí a minha aquisição. Então, eu posso dividir o ciclo em 10, 20, 30, 40%, 90%, para que eu consiga fazer aí a minha aquisição. Uma das aquisições é dessa forma que a gente faz. O nosso alvo é adquirir o coração na diástole, quando o ciclo está lá entre as ondas R em 75%. Esse é o método percentil. E a gente tem o método de milissegundos, que a gente vai avaliar no mesmo espaço de tempo, no mesmo local, e aí eu vou calcular em 750 milissegundos. Monitoramento cardíaco. Quando a gente vai fazer uma angiocentese coronária, a gente fica extremamente preocupado com a frequência cardíaca do doente. Mas isso é uma preocupação do cardiologista especializado, que vai lá acompanhar o decorrer do exame. Ele não está no leito. No leito. E aí? Ele está no leito. Voltei aqui. Então, essa preocupação, ela não deve existir, óbvio, a gente deve saber que o melhor batimento cardíaco vai estar aí em torno de 60, mas não é uma preocupação que a gente deve levar tanto em consideração assim, tá? Vai-se fazer algumas medicações em algumas ocasiões para alguns pacientes, e aí a gente vai ter aí a melhor aquisição possível, onde o coração vai estar no movimento mais adequado para que eu consiga fazer aí as aquisições. Então, para monitorizar o paciente, eu utilizo álcool e gaze para realizar a asepsia. Eu vou friccionar a gaze na pele para realizar uma melhor limpeza. Se o paciente estiver com o peito ali repleto de pelos, a gente vai fazer a tricotomia, vai orientar a equipe de enfermagem a fazer a tricotomia adequada, para que a gente consiga fazer ali a colocação do eletrodo de maneira correta. O eletrodo ele vem com umas descrições, né? RA, LA, LL e RL, que é para a gente colocar eles nas posições adequadas. Então, eu vou utilizar um álcool e uma gaze ali para friccionar e limpar a região, colocar os eletrodos superiores, né? Os eletrodos superiores devem ser colocados 3 dedos acima do mamilo do paciente. Os eletrodos inferiores devem ser colocados na altura do apêndice tifoide, ou seja, no finalzinho ali do arco costal. Os eletrodos eles também vêm diferenciados por cores, né? Vermelho, amarelo, preto e verde. E aí a gente tem a frequência ideal para que a gente faça a aquisição. E toda essa questão aqui do eletrocardiograma, eu vou pular um pouquinho só para não ficar muito maçante para vocês. Tipos de aquisição e preparo de realização dos exames. Então, tipos de aquisição, a gente tem o prospectivo, que irradia apenas na fase da diástole. O protocolo é com a dose baixa, ideal para frequências estáveis, até 60 batimentos por minuto. Quando o paciente apresenta um score de cálcio zero.
fazendo uma aquisição, e na hora que você fez o score de cálcio, deu 0. Não deu nenhuma calcificação na parede da artéria. Para esses pacientes, a gente utiliza o estudo prospectivo. Esse estudo prospectivo, low dose, né, CTA, quer dizer anjo CT, ele vai fazer em frações. Então, entre uma onda R e outra, eu faço aí a aquisição. A análise funcional não é permitida, porém eu tenho uma menor dose de radiação, 80%. Outro tipo de aquisição é um retrospectivo. E aí, dentro do retrospectivo, tem o retrospectivo modulado e o retrospectivo contínuo. O retrospectivo modulado, ele irradia na sístole e na diástole, porém com uma maior dose apenas na diástole. É ideal para frequências de até 65 batimentos por minuto, permite fazer uma análise funcional e reconstruir em qualquer fase do ciclo cardíaco, as fases lá que a gente comentou, 10, 20, 30, 70. O estudo retrospectivo contínuo irradia na sístole e na diástole, porém com uma maior dose em todo o ciclo cardíaco. Ideal para quando a gente tem variações do ECG do paciente, para evitar perda de algum parâmetro durante a aquisição, o que ocorre muito quando a gente tem uma instabilidade do sinal, ou quando a gente tem um doente com débito cardíaco, ou quando a gente tem algum problema de sinal. Essa parte roxa aí é representada pela quantificação dos disparos. Então, eu tenho o disparo contínuo, usando o modulador de dose, então eu tenho um alto MA na reconstrução principal da diástole, um baixo MA para outras fases, e eu tenho uma reconstrução, eu tenho a possibilidade de fazer uma reconstrução funcional. Eu tenho também o MA constante durante todo o ciclo cardíaco e também consigo fazer a reconstrução funcional. Preparo para o exame. Agora vem uma parte importante. O jejum, o posicionamento do doente. Então, eu preciso de um jejum de 4 horas. Esse jejum precisa ser... não pode ter cafeína. O paciente não pode ingerir cafeína. O paciente recebe uma explicação completa do procedimento. Então, é um fator imprescindível explicar para o doente o que vai acontecer, quanto tempo vai demorar, explicar para ele a relação do contraste com o tipo de estudo, fazer um exercício de respiração com esse doente. Então, é importante que eu tenha aí um gel número 18 ou 20 no braço direito. O paciente deve ser posicionado para um escanograma em AT. Aí o paciente vai ser deslocado um pouquinho para a direita para que o coração fique no centro, no isocentro do equipamento. Os braços do doente ficam posicionados elevados acima da cabeça. Eu deixo lá os fios do ECG fora da região cardíaca. E aí eu vou verificar se é exibido um sinal limpo do ECG antes de continuar. Segundo ponto, treinar a respiração com o paciente. Peço para que o paciente treine, respire, de maneira que ele fique confortável, porque dependendo da quantidade de canais do teu equipamento, vai demorar mais ou menos a tua varredura. Então, isso permite com que você tenha uma melhor resolução espacial quando você conversa com o paciente, orienta o paciente durante a aquisição, antes da aquisição. Então, o paciente vai ser instruído para aprender a respiração, cerca de 75% da capacidade máxima do pulmão. Não é aquela inspiração máxima, mas também não pode inspirar só um pouquinho. Então, tem que ser uma inspiração que tenha 75% da expansão pulmonar, mas que o paciente fique de maneira confortável. Observação. A frequência cardíaca do paciente não pode oscilar em mais de 10% durante o treinamento, porque senão depois eu tenho que parar e esperar a frequência cardíaca do paciente regularizar. Considerar e utilizar um beta-bloqueador
Aí é importante você entender disso, conversar com a equipe médica, com a equipe de enfermagem, para que, se caso necessário, use um beta-bloqueador para reduzir um pouco mais o batimento cardíaco do doente. É normal, quando estiver injetando contraste, o batimento cardíaco desse doente acelerar um pouco mais do que está. Terceiro ponto, a aquisição do score de cálcio. Então, só recapitulando. Primeiro a gente posiciona o doente, explica o doente sobre o exame, posiciona os braços do doente acima da cabeça e deixa os eletrodos, os fios dos eletrodos fora da área cardíaca. Segundo ponto, treino a respiração do paciente e considero a possibilidade de usar ou não beta-bloqueador. Terceiro ponto, vou fazer agora o score de cálcio. Então, eu vou selecionar o protocolo. Dentro do protocolo de anjo coronária, anjo TC de coronária, já vem lá o scout, depois do scout vem o score de cálcio. Essa aquisição, ela é obtida para que eu veja se tem ali quantificação de cálcio dentro da artéria coronária do doente. E aí o quarto ponto é um ponto super importante, que é a anatomia por tomografia cardíaca. Tem muito a oferecer a quem busca. Então não tem como eu fazer esse tipo de estudo se eu não conheço a anatomia cardíaca por tomografia. Então eu vou fazer, fiz lá o score de cálcio. A gente vai ver aqui que nessa segunda imagem aqui, ó, tem um pouquinho de calcificação aqui nesse ponto. Então perceba essa primeira imagem, que é uma imagem onde eu tenho aqui, ó, a artéria pulmonar passando aqui no meio. É aconselhável planejar 1 centímetro acima da imagem superior, ou seja, essa imagem aqui, é aconselhável que eu planeje a minha aquisição 1 centímetro acima. Então, ó, para o exame de score de cálcio, selecione as posições inicial e final para que a gente possa fazer a angiotomografia de coronária. Então, eu fiz o score de cálcio, vou selecionar essa imagem, 1 centímetro acima dessa imagem, depois eu vou descer todas as imagens até acabar o coração. Então, quando acabar o coração, vai ser o meu ponto final. E aí eu tenho que ter ali uma caneta e um papel para marcar a altura da mesa que estava no primeiro corte e a altura da mesa do último corte. E aí eu vou setar o meu equipamento, início e fim do exame. E aí, como que a gente começa a fazer o planejamento da aquisição de coronária? Estou compartilhando com vocês aqui um pouquinho da interface do equipamento da Canon, tá? Então, esse exame utiliza o mesmo escanograma da aquisição de score de cálcio, né? O fator de amplificação para aquisição é aplicado. Então, eu vou selecionar o protocolo de anti-TC de coronária adequado, vou inserir as posições numéricas, lembra aquelas posições que a gente falou aqui, né? Start, posicionamento, né? Start position e end position, ou seja, aqui vai ser aquela primeira imagem, 1 centímetro acima ali da artéria coronária, da artéria pulmonar, e aqui vai ser a última imagem após o coração, ok? Esse sure start aqui, ó, é onde eu vou colocar o ROI para que eu consiga liberar a aquisição do estudo de maneira adequada. E aqui, esse helical aqui, vai ser a minha aquisição. Mais um pouquinho aqui. Estou aqui compartilhando ainda um pouquinho da tela com vocês aqui. Então, eu vou ver aqui, ó. O batimento cardíaco do paciente está em torno de 55, excelente. Aqui a quantidade de KV. Posso
hipertermina não, é? É importante, agora, fazer novamente o exercício de respiração para o paciente, né? Então, a gente vai usar o breath, que é um exercício de respiração para iniciar a rotina automática, a prática para o paciente prender a respiração. Então, a gente vai selecionar esse breath aqui e vai pedir para o paciente fazer uma respiração, uma inspiração em apneia. E aí, em cima disso, a gente vai avaliar aqui, ó, qual é a melhor fase para que a gente possa fazer a aquisição. Então, utilizando o Surcardio para selecionar os parâmetros de aquisição e treinamento para o paciente prender a respiração. Então, esse Surcardio ele vai monitorar a frequência cardíaca durante o treinamento, ou seja, ele vai checar o pico máximo e o pico mínimo de respiração desse doente. Os parâmetros, para que eu tenha os parâmetros ideais de aquisição, para que eu selecione e forneça a melhor resolução temporal para o índice de frequência registrado. Então, aqui é o breath em ação. Então, aqui eu delimitei a área que eu quero, a área do coração, e eu vou iniciar o breath. O equipamento, ele tem um delay de aquisição após a instrução de respiração. A frequência cardíaca do paciente normalmente se torna estável após os 2 segundos iniciais da respiração. Em algumas ocasiões, a gente pega esse traço aqui, que ele está no 1, e leva ele até o 3, tá? Então, o paciente vai respirando, respirando, quando o traço chega aqui, a gente tem aí uma frequência estável de respiração. Isso pode ser alcançado de 2 formas. Primeiro, quando uma instrução de voz é gravada no local, ou seja, o meu equipamento tem o alto voice determinando, ou uma outra opção é um atraso de 2 segundos que pode ser adicionado no software do comando de alto voice. Então, quando eu dou o comando de alto voice, ele demora 2 segundos para começar a fazer depois que ele fala respire fundo e seguro. Aí ele demora 2 segundos para começar a fazer esse cálculo aí do pico máximo e pico mínimo de respiração do meu doente. Então, é importante eu entender o quê? A apresentação do protocolo retrospectivo. Então, eu tenho ele de maneira automática. Durante o exercício respiratório ou durante a aquisição do exame, o software detectar muita oscilação da frequência cardíaca, ele trocará automaticamente para retrospectivo. Bom, eu selecionei o método prospectivo e deixei automático. A hora do exercício de respiração, se o software detecta muita oscilação na frequência respiratória do paciente, ele já muda automaticamente para o método retrospectivo. Representação do protocolo retrospectivo modulado. Caso durante o exercício respiratório o software detecte muita oscilação, ele pula para o retrospectivo contínuo. E aí, a representação do protocolo retrospectivo contínuo. 7º ponto. Future Start. Emerson, o que é isso? Eu vou fazer uma imagem. Eu vou marcar com o ROI, que é o medidor de densidade. A hora que eu injetar o meu contraste, quando bater o pico, que eu coloquei aqui, ó, no nosso caso aqui está o ROI de 180 HU, né, unidade Hounsfield. Na hora que o meu equipamento vai repetir nesse corte aqui, repetindo, enquanto eu vou injetando o contraste. Na hora que ele bater aqui nesse ponto e tiver 180 de HU, o meu equipamento vai disparar. Emerson, por que você colocou o ROI na órbita descendente? Quando o contraste chegar na órbita descendente, todas as coronárias estão repletas de contraste. 8. Verificação final. Iniciar a CT coronária. Então, assegure-se que o paciente... Assegure o paciente que é normal o calor, seguido a administração do meio de contraste. Então, a gente vai injetar um volume de contraste no fluxo alto, variando de 4,5 a 7 ml por segundo. Informar o paciente de que a próxima vez
que ele prender a respiração será a última, ou seja, ele vai prender a respiração e quando o equipamento pedir para ele respirar normalmente novamente, acabou o exame. Confirmar a frequência cardíaca do paciente está estável antes de liberar o contraste, para você não injetar contraste à toa e irradiar o paciente à toa. Uma boa ideia é ter alguém monitorando os primeiros segundos da administração do dia de contraste, para evitar extravasamento. Mas para isso, para a pessoa não tomar radiação, a gente usa um soro antes. Então é recomendado, se eu vou usar 5 ml de contraste por segundo, é recomendado que eu use 6 ml de soro por segundo ou 6,5 ml de soro por segundo. E aí a gente vai iniciar. Começa a injeção do contraste e começa a operação do Sure Start após 10 segundos. Aqui, no caso, a gente já fez a nossa aquisição. E aí, a reconstrução cardíaca através do raudar. Eu vou ter aqui, ó, o volume 1, o volume 2 e o volume 3. Então, fica disponível 3 volumes para serem reconstruídos. Com o CTA, né? Com o CTA é possível reconstruir a fase em todo o ciclo cardíaco. Aqui mais um pouquinho da interface do nosso equipamento. Então, aqui, ó. Qual fase que eu selecionei? CTA. Qual porcentagem? 75%. Então, eu vou fazer uma reconstrução de 75% com uma espessura de intervalo de 1. Então, 1 de corte, de espessura de corte, 1 de intervalo. É possível eu reconstruir em sístole e em diástole. Aqui eu determino o que eu quero reconstruir, qual a fase que eu quero reconstruir, se é sístole, se é diástole. Reconstrução cardíaca e edição do ECG. Também é realizado no Raudata, então editar o ECG em caso de extradiástole, deletar um dos ciclos cardíacos, demandando o ponto vermelho em cima da onda que eu quero deletar. Posso programar que tipo de reconstrução eu desejo reconstruir, salvar o eletro corrigido. A gente tem ainda nesse equipamento da Canon a possibilidade de reconstrução cardíaca como o Imaging ECT. Então, eu tenho a execução da reconstrução em porcentagens pré-definidas. Eu posso pré-definir a porcentagem de reconstrução que eu quero entre as ondas R. Então, se é 70, 75, 80, 85, 90. Porém, os resultados superiores são alcançados com facilidade hoje através do software subcárdio. Em pacientes com frequência cardíaca alta ou frequência cardíaca variável, eu tenho um resultado melhor quando eu uso esse tipo de opção de reconstrução. O protocolo de exame pode ser definido para reconstruir automaticamente. Então, no meu caso, eu deixo ele já pronto. Na hora que acaba a aquisição, ele faz uma reconstrução na fase de 75%. E isso já deixo também como envio automático para o sistema, para o médico local. Então, como é que funciona isso? Então, eu deixo aqui, ó, o Cardio Image ativado. Quando eu termino a minha aquisição, ele me dá 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele me dá 5 volumes em porcentagens diferentes, que a gente vê 720, 740 milissegundos, 760, 780 e 800. Então, eu tenho vários pontos para que eu consiga demonstrar para o meu médico cardiologista a melhor imagem possível. Eu tenho a outra segunda opção, que eu vou selecionar a fase que eu quero, ou seja, então eu vou selecionar uma fase. Qual fase que eu selecionei aqui? 720 milissegundos. Eu vou rever as imagens para encontrar a fase que melhor exibe as artérias coronárias nessa posição. Então, eu vou selecionar a fase e vou olhar a melhor representação das coronárias para que eu consiga fazer a melhor reconstrução para o meu médico e para o meu doente. Eu tenho aqui a possibilidade de reconstruir com 0,5,
de espessura e 0,5 de incremento. E aí eu vou só clicar em Recon. Então eu selecionei aqui, ó. Qual que é a sequência que eu quero? Cardíaca. CTA no filtro standard. Essa é a espessura que eu quero. Esse é o intervalo que eu quero. Eu vou clicar em Recon e ele já vai automaticamente reconstruir o volume na fase que eu selecionei. Então, se eu voltar aqui, ó, selecionei a fase de 720, ele vai me reconstruir 0,5 com 0,5. Eu clico em Recon, ele vai me reconstruir meu exame inteiro. Bom, eu corri um pouquinho aqui porque vocês já estão o dia todo aí e eu não quis tomar muito tempo de vocês. Espero que tenha ajudado aí a todos. Espero que tenha pelo menos fomentado um pouquinho do que é uma aquisição de coronária. A aula foi bem corrida, devido ao tempo e devido ao também estar aqui no plantão. Vocês viram que em alguns momentos o telefone tocou, mas a gente pode deixar agendado aí, vou até conversar com o Luiz depois, a gente faz uma live com mais tempo, para a gente explicar um pouquinho mais, colocar um videozinho de um volume de uma coronária, para vocês verem fazendo a aquisição, para entenderem todo esse processo que a gente falou aqui. Não é um exame difícil de fazer, tá? É muito mais difícil você fazer uma anjo-CT venosa do que você fazer uma coronária. Então, grosseiramente explicando, fazer uma coronária você precisa de um equipamento de pelo menos 64 canais. É importante você colocar o ROI na aorta descendente, colocar no mínimo 140 de HU. E quando o seu contraste chegar nessa região, o teu equipamento disparar, você tem aí a angiocoronária sendo realizada. O mais importante de tudo, antes de você iniciar, é o posicionamento do paciente, a monitorização cardíaca do paciente, orientar o paciente e não se preocupar com a frequência cardíaca do doente. Óbvio que a gente tem que ter um entendimento de que a frequência cardíaca do paciente tem que estar num batimento entre 60 e 85. Mas não é uma responsabilidade nossa. Nós estamos ali para executar o melhor exame. O batimento cardíaco é uma responsabilidade do médico cardiologista. Mas todo operador que se preza, todo técnico ou tecnólogo que se preze numa aquisição de um exame tem que compreender toda a dinâmica do estudo. Não só o fator de apertar o botão ali para iniciar o contraste e apertar o botão para iniciar o estudo. Eu tenho que compreender tudo que envolve o estudo. 10 minutos perdidos conversando com o paciente para que ele entenda todo o processo vale mais do que você posicionar o paciente de qualquer maneira e perder o estudo. Pensem que a gente injeta um volume de contraste alto no paciente e a gente não pode perder isso. Tudo bem aí, Luiz? Ainda conseguem me ouvir? Acho que o Luiz não está aqui. Está tudo ótimo. Estamos ouvindo, mestre. Ah, beleza. Eu espero que tenha ajudado aí o grupo, espero que tenha ajudado as pessoas. Peço desculpas